Muito obrigado, Jocely. Excelente aula. E como vocês sabem, o diagnóstico é um tema que realmente é preciso mergulhar e insistir. Então, para isso e para falar do diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, eu tenho a alegria de chamar o nosso segundo homenageado de hoje, não menos importante, importantíssimo, o Dr. José, professor José Miguel Luz Parente, médico gastroenterologista pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Unicamp, não é pouca coisa. Professor associado de gastroenterologia da Universidade Federal do Piauí e diretor do GEDIB, que dispensa a apresentação. Obrigado, Luciano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar a Marta Machado e a Luciana por essa grande ideia, e a Eliane, que é da ABCD, que trouxe esse evento aqui para Teresina. Muito obrigado. A gente fica assim, extremamente honrado com essa vinda da ABCD para Teresina, junto com a Acron, fazer esse evento fantástico aqui dentro. Queria cumprimentar a Lívia Lindoso, gastropediatra, conhecendo agora, lá de Goiânia, né? Prazer, então. A Maria Luísa, que já é nossa conhecida, lá de São Paulo, lá da Santa Casa. A Alicia, nossa colega desde o início aqui, desde 2004, né, Alicia, que a gente está junto, lá do Maranhão, de São Luís, com a Sandra, que tu conheci hoje agora também. A Isabel Lamounier, nutricionista que veio pela ABCD. E a todos vocês. Nós temos aqui também um grande grupo de pessoas aqui de Teresina, dos arredores aqui da cidade. Isso aqui, aponta, né? Isso. Marta e Luciana, vocês, colegas que vieram de outros lugares, a Teresina é uma capital, a única capital que não é litoral. Então a gente tem assim, aqui o meio norte, que é Piauí e Maranhão, tem uma atração muito grande das pessoas do Maranhão, do sul do Pará. A gente precisa fazer um evento no sul do Pará. E Imperatriz do Maranhão. Eu sou terrível, né? Eu gosto de interiorizar, sabe assim, porque assim, essas pessoas vêm para cá. Eu estou vendo aqui a Delmazinha ali, que é o médico de Floriano, gastroenterologista, e a gente tem que interiorizar o conhecimento. E essa forma de apresentação desse curso é fantástica. Parabéns à BCD e à Acron por tudo isso. Muito obrigado pelo convite também, tá? É uma grande satisfação estar aqui. Esse parente que elas falam aqui, porque aqui em Teresina ninguém me conhece como parente não, né? Ninguém sabe que eu sou parente, eu sou Zé Miguel aqui em Teresina, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo todos aqui, e é fundamental que a ABCD esteja promovendo essas atividades para a gente difundir o conhecimento de doença inflamatória intestinal. E a Jocely, que bem apresentou essas formas assim, tão diversificadas das manifestações clínicas, mostra bem a dificuldade que tem o médico de abordar esse tipo de paciente na fase inicial. Então a gente tem que ter realmente um grande grau de suspeição e a gente entrar no diagnóstico diferencial das doenças inflamatórias como um todo, em geral, e também de outras manifestações clínicas que começam com diarreia do abdominal. Então, o que foi pedido a mim foi que falasse um pouco sobre o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, depois dessas manifestações clínicas que a gente suspeita de doença de Crohn e de reto ulcerativa. Vamos ver como é que a gente pode raciocinar, qual o racional, para que a gente possa chegar mais brevemente possível ao diagnóstico da doença inflamatória intestinal, seja Crohn ou reto ulcerativa, né, Sandra? Porque você sabe como paciente, como é difícil, quanto tempo o paciente demora até chegar a um especialista ou alguém. Mas a gente não tem que falar, a Marta sempre diz isso, a ABCD e nós do GEDIB também, e a Marta faz parte do GEDIB, todos nós aqui, que se a gente faz o diagnóstico mais precocemente, mais rapidamente a gente tem como o paciente entrar em remissão clínica. Então, esse aqui é o racional que a gente está falando aqui. São meus conflitos de interesse para essa apresentação. Então, o que são as doenças intestinais? Como disse a Jocely, são enfermidades imunomediadas, de fisiopatologia, como ela explicitou bem, multifatorial, que causa inflamação e destruição da mucosa intestinal e da parede intestinal. Então, a gente tem sempre que lembrar disso, que é um processo inflamatório que está causando. Não são doenças imunomediadas, são doenças imunomediadas, são doenças que a gente não chama mais de autoimunes, são doenças imunomediadas do trato gastrointestinal. O que é a retocolite ulcerativa? É uma doença que acomete apenas o trato gastrointestinal distal, ou seja, reto e cólon.
Ela não, muito raramente, às vezes pode acontecer, de acometer o hílio distal quando tem uma pancolite, tem uma válvula hidrossecal não muito competente, que faz com que haja retrogradamente uma inflamação do intestino distal do hílio terminal. Mas, em geral, acomete de forma bem superficial a mucosa e, no máximo, a submucosa do intestino grosso, levando, então, a ulcerações e inflamação, ulcerações mais profundamente, mais superficialmente. Essas doenças, elas têm uma característica de, às vezes, elas começam de forma aguda. Às vezes, o paciente para no pronto-socorro com um abdômen agudo, ou então perfurativo, ou então com uma diarreia muito intensa que o coloproctologista, ou então o cirurgião geral, no pronto-socorro vai intervir. Mas, em geral, elas são as doenças mais vai e volta, e daí, Sandra, quando eu falo aqui a Sandra, porque é o paciente que eu estou vendo aqui agora na minha frente, mas pode ser os outros pacientes também, e os alunos. A grande dificuldade, porque nem sempre está na cara que é uma doença inflamatória intestinal. Então, o quadro é intermitente, ou então contínuo, leve, ou então muito agudo, muito intenso, ou seja, muito diferente. Com a faixa etária, quem pode ter? Então, Lívia, crianças e adolescentes, que criança a gente até 18, 19 anos de idade, do ponto de vista de definição da infância. Mas assim, abaixo de 16 anos de idade. Então, cada vez mais a gente tem pessoas, 30% mais ou menos dos casos, começam graves na infância e adolescência. Mas também pode ser pessoas acima de 70 anos de idade. Tem pacientes de 70 anos de idade começando a doença inflamatória intestinal. Mas, em geral, é em torno de 20 a 50 anos a retocolite ulcerativa. Já a doença de Crohn, ela é geralmente um pouquinho mais precoce. A primeira curva dela é em torno de 20, 30, 40 anos de idade. Vai ter também um segundo pico mais à frente, mas, em geral, essa fase é um pouco mais precoce em relação à retocolite ulcerativa. Mas também acomete crianças. Recentemente, aqui em Teresina, teve um caso de um gastropediatra comentando que uma criança com 2 meses de idade com a fístula perianal. 2 meses de idade com fístula perianal. Isso é terrível, Isabel. Então, assim, imagina a dificuldade, que a gente não tem muita droga para criança abaixo de 6 anos de idade, não tem muito medicamento. E o coloproctologista, não temos coloproctologistas infantil, que é uma grande dificuldade também. A gente tem o especialista em doença inflamatória, que não é especialista, na verdade, não tem especialidade, mas assim, a abordagem cirúrgica de uma criancinha, do gastropediatra em geral, o cirurgião pediátrico, né, não tem muita vivência, em geral, aqui no Piauí, com doença inflamatória intestinal perianal. Então, assim, é muito complicado para você fazer condução desses pacientes. Então, ficar atento para os alunos e os recém-formados, que essa doença não é só de adulto. Criança também tem bastante doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn, como disse a Jocely, é uma doença que ela acomete qualquer segmento do trato gastrointestinal. Lembrando só que a afta oral, gente, também acomete também pessoas com retocolite ulcerativa. Mas, assim, a doença de Crohn mesmo, a ulceração de Crohn, ela pode ser da boca ao ânus, mais frequentemente do terminal e cólons. Tá? Mas lembrando também que, graças aos novos mecanismos que a gente utiliza para dar o diagnóstico de doenças de Delgado, jejum e ilho, nós podemos fazer o diagnóstico muito da doença mais proximal. E o curso clínico pode ser agudo. Os coloproctologistas, o pessoal cirurgião geral do pronto-socorro, às vezes dá o diagnóstico de uma apendicite. Na verdade, não é apendicite, é um abdômen agudo inflamatório, que quando o cirurgião vai achando que é apendicite, até porque o diagnóstico é muito parecido mesmo, quando faz a abordagem cirúrgica, na verdade, ali é um processo inflamatório do hílio terminal que simula um apendicite, ou então a perfuração ou suboclusão intestinal também pode abrir o quadro do paciente com doença de Crohn. E aqui, como disse a Jocely, tem uma diferenciação muito grande da doença de Crohn para a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn acometendo qualquer segmento do trato gastrointestinal, uma doença transmural, que tem comportamentos mais agressivos, como fístulas e estenoses, tá? A doença salteada, enquanto que a retocolite ulcerativa é uma doença mais contínua. Tem uma transição muito abrupta da área inflamada para a área não inflamada. A diarreia sanguinolenta, e aqui a diarreia mais alta, volumosa, sabe, sem sangue, quando não acomete o colo dos pacientes com doença de Crohn e retocolite com a doença de Crohn. Mas o diagnóstico, que é realmente o que me foi pedido para falar, esse roteiro diagnóstico é muito complexo.
Por que razão? Porque não existe nenhum exame que seja, nenhuma manifestação clínica que seja exclusiva da doença de Crohn ou da retrocolite ulcerativa, muito menos um exame que seja patognomônico para o diagnóstico. Então, é sempre um grande desafio a gente fazer esse diagnóstico. A gente precisa fazer o quê? Primeiro, uma grande suspeição, de acordo com os aspectos clínicos que Jocely nos falou. A gente pede alguns exames laboratoriais para ver como é que está o status nutricional, alterações que o paciente possa ter, alterações de eletrólitos, pede endoscopia digestiva, ou seja, uma endoscopia digestiva alta quando o sintoma for dor epigástrica, mas geralmente uma colonoscopia, uma ileocolonoscopia, com biópsia, fazer análise anatomopatológica, e é claro, os exames de imagem, tanto imagem de ressonância magnética de tomografia. Hoje a gente não faz muito mais o ultrassom, até porque os radiologistas nem sabem mais fazer, muito menos interpretar. Quem a gente interpreta são os antigos gastroenterologistas como eu aqui, que a gente às vezes dá o diagnóstico antes do radiologista, porque eles não sabem mais interpretar, porque tem outras técnicas muito mais modernas de fazer exame, como é a tomografia ou a ressonância magnética. Então, na verdade, é muito mais fácil, e os exames de imagem só tem que ter uma ulceração muito grande no trânsito delgado para a gente dar o diagnóstico. Então, realmente, é por isso que não se faz mais esse exame. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Às vezes a gente precisa fazer um pouco disso. Então, como é que é o roteiro diagnóstico? Então, o roteiro é mais ou menos isso aqui. Os sintomas, qual é o carro-chefe da doença de Crohn retrocolite ulcerativa? Diarreia e dor abdominal. Claro que tem pacientes, como mostrou Jocely, que tem constipação intestinal, minoria, que pode ter doença de Crohn e até retrocolite ulcerativa com constipação intestinal. Mas não é o mais frequente. O mais frequente é diarreia, para diarreia persistente, então que vai e volta a diarreia. Sangue nas fezes com a doença colônica. Febre de origem desconhecida, assim, sem nenhuma, aparentemente não tem mais nada, só aquela morraça que parece que está com preguiça. Fadiga. Gente, o pessoal da nutrição fica doido com fadiga. Fadiga é um problema grave. E fadiga, gente, depois, olha aqui, Sandra. Sandra, você vai ser hoje a... Porque o problema da fadiga é que é inflamação. Tanto artrite reumatoide, qualquer doença inflamatória crônica leva à fadiga. E, às vezes, o paciente está em remissão clínica e a fadiga persiste. Às vezes é complicado esse cansaço, essa indisposição para as atividades físicas. Então, lembrar de fadiga é uma manifestação de inflamação, às vezes. Então, assim, lógico, pode ser da anemia, pode ser um monte de coisa, mas, assim, geralmente inflamação. Manifestações intestinais, vamos mostrar algumas delas aqui, e a gente vai pedir exame de laboratório. Esses aqui são os exames que a gente pede, o hemograma, a proteína C reativa, a calproteína fecal, são os exames básicos da doença inflamatória intestinal. Lógico, albumina, sérica, sódio, potássio, para ver o status também de alterações eletrolíticas. Endoscopia digestiva, para ver se tem apagamento dos vasos da submucosa, erosões, ulcerações, sangramento espontâneo, e a biópsia para diferenciar um pouco da doença de Crohn retrocolite, que às vezes é difícil, porque granuloma na biópsia endoscópica nem sempre, a Delmazinha, você sabe muito bem, que só quando tem a peça cirúrgica, que às vezes encontra 30%, 40% dos casos a gente tem granuloma, nem sempre o granuloma é visível. E a radiologia também que a gente vai fazer. Então, de forma básica, é isso que a gente pede para a doença inflamatória intestinal, e vou falar um pouco de cada um deles aqui mesmo. Mas, enfim, esses não existe nenhum exame e nenhuma manifestação clínica. É suspeição mesmo, diarreia, dor abdominal, sangue nas fezes, anemia. São os sintomas que a gente tem que estar atento para a possibilidade de colites em geral, de inflamação em geral, e também de, lógico, paciente mais idoso, pensar em neoplasia, numa doença aguda, pensar mais em doença infecciosa e parasitária, é muito frequente aqui na região Nordeste. Não sei como é que é lá na região Sul, de vocês lá no Maravilha e Maravilhoso, de vocês lá no Sul Maravilha, mas aqui a gente tem muita infecção intestinal, muita parasitose, e a gente tem que pensar sempre nessa possibilidade, viu, Rosaline? A gente tem que sempre pensar nessa possibilidade, falando das nossas residentes ali, nossos residentes que estão ali, tem que aprender um pouco mais, tá? Estou feliz porque a casa está ficando cheia, graças a Deus. Então, a gente não pode, de maneira isolada, dar o diagnóstico de doença de Crohn por uma diarreia mucosanguinolenta. A Luísa sabe muito bem disso, né? Que a gente lá, mesmo lá em São Paulo também, a gente também tem as mazelas também lá na cidade de São Paulo. Mas é sempre pensar em doença de Crohn e retrocolite ulcerativa, colocar no nosso horizonte essa possibilidade. Muito bem. Então, como é que a gente faz as etapas? A primeira etapa, na verdade, eu saltei aqui, que seria a segunda etapa.
quando a gente suspeita? Primeiro, a gente tem que afastar o que é frequente na nossa região. Piauí e Maranhão aqui, Lícia, é o quê? Diarreia infecciosa. Piauí, Maranhão e Ceará é diarreia infecciosa. Lógico que, às vezes, tem a colite aguda grave que começa com diarreia, como se fosse uma diarreia infecciosa, mas o mais frequente é até 14 dias, um mês em geral. A gente trata como infecção intestinal e se você tiver algumas manifestações intestinais, alguma outra coisa que nos faça suspeitar. Mas sempre lembrar de diarreia infecciosa na nossa região aqui do norte e nordeste do Brasil. Depois disso, e é lógico aquelas outros diagnósticos diferenciais que a Jocely nos falou, vamos fazer o quê? Sinais de alarme, são os red flags aqui para a doença de Crohn. Esse é um trabalho que foi feito lá na Itália, do Danese, inicialmente, depois do outro grupo dele lá também, publicado em 2015, 2020, que mostrou o seguinte, 14 manifestações clínicas, que a gente tem que ficar atento aqui. Lesão perianal. Até que prova o contrário, lógico que tem DST, tem outras coisas mais, doença sexualmente transmissível, mas assim, doença, fístula, abscesso, lembrar da possibilidade, diarreia crônica, mais de 3 evacuações acima de 4 semanas, diarreia noturna, perda de peso acima de 5% em 3 meses, do abdominal crônica, anemia crônica ou recorrente e febre inexplicada nos últimos meses, dor anal, urgência, sangramento, um parente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal e as manifestações clínicas extraintestinais e a falha em obter melhora, como por exemplo tratamento de infecção intestinal. Se trata de infecção intestinal, não melhora. Pensar na possibilidade que seja uma doença de Crohn. E pessoas que têm o hábito de fumar. Se tiver mais de 8 ou mais desses 14 sinais, tem uma grande, mais de 95% de chance de ser uma doença de Crohn. Qual a diferença disso aqui para a retocolite ulcerativa? Porque não tem doença perianal, em geral, na retocolite ulcerativa, mas é a mesma coisa, idade abaixo de 50 anos, do abdominal, diarreia, sangue nas fezes, perda de peso, febre, e as anemias e parentes e manifestações intestinais. Basicamente a mesma coisa, são sinais de alarme, são sinais que você deve pensar em doença inflamatória intestinal, colocar no diagnóstico diferencial. Só faz diagnóstico quem conhece, só faz diagnóstico quem pensa nessa possibilidade. Muito bem, aqui são os exemplos de manifestações anorretais, que o Rafael sabe muito bem disso, que ele que trata, o Rafael Corrêa Lima, vai dar aula daqui a pouquinho, fístula perianal, abscesso perianal, fístula periretal, plicomas são essas pregas cutâneas aberrantes inflamatórias aqui, que acontecem desde o começo da doença ou então ao longo da doença. Porque a doença de Crohn, a gente não tem cura nesses pacientes, a gente tem controle absoluto. A gente pode ter cada vez mais controle absoluto, às vezes é difícil esse controle absoluto, mas a gente tenta fazer o máximo possível. Exceto a Lívia, que vai tratar as criancinhas dela muito graves, que é muito mais complicado essas criancinhas perda de peso, não crescem, né, Lívia? Os diagnósticos de criança, porque é tudo adulto, Lívia. Criança, não vou falar, você que vai falar sobre criança aí, tá bom? As manifestações intestinais, gente, aqui são todos pacientes nossos aqui da universidade, seja na época do HGV, que é a Universidade de Aralau, ou então no hospital universitário atualmente. Artrite periférica, episclerose, esse olho vermelho superficial, a turvação ocular, nós temos uma paciente aqui, não vou falar, mas que já teve um uveíte também, a sacrileite também, a inflamação aqui da articulação sacroiliaca, o pioderma gangrenoso, aftas orais, eritema nodoso, no momento da inflamação aguda, tem muito eritema nodoso, e também, infelizmente, 5% dos pacientes nossos aqui do HU têm uma colangite lasante primária. Nós estamos publicando agora um estudo multicêntrico aqui no Nordeste, que a gente tem mais de 100 e poucos pacientes aqui. Vai sair agora a nossa publicação, que o Bruno Silva, lá de Salvador, junto comigo, a gente está, eu que dei a ideia, ele está fazendo lá, e a gente vai publicar agora. A Lúcia Libanês, do Ceará, tem um grande número de casos, incluindo a nossa casuística, dá mais de 100 casos, 120 mais ou menos casos de pacientes com doença inflamatória intestinal nos últimos anos que tem colangite lasante primária. É um número assustador pela gravidade desses pacientes, pelo risco muito grande de câncer coloretal e do câncer das vias biliares também. Então, a gente, infelizmente, tem essas situações mais graves. O pioderma gangrenoso, que é uma inflamação grave da pele, que lembra aqui, nós aqui da região, mas aqui no Piauí não tem muito não, viu, Isabel? A gente não tem muito leishmaniose cutânea. Tem mais lá no Sudeste. O Sudeste tem muito mais leishmaniose cutânea que nós aqui. A gente tem aqui calazar, que é a leishmaniose sistêmica visceral, que é endêmico no Piauí. Acho que no Maranhão também, né, Alicia? Acho que no Maranhão também é endêmico também, a leishmaniose, o calazar, que é a leishmaniose sistêmica. A gente tem muito aqui. É algo terrível. Febre hoje desconhecida, leucopenia, sempre entrar no diagnóstico diferencial da leishmaniose. Aqui lembra muito, né? Eu acho que lá é muito desse jeito que a gente aparece lá,
Quando eu estudava lá na Fluminense, a gente via muito leishmaniose tegumentar, que aqui no Piauí a gente não vê muito esse tipo de coisa. Mas lembra bastante essas bordas elevadas, e aqui não tem muita infecção. Quando tem infecção é secundária, não é a causa principal. Muito bem. Uma vez que o paciente tem a suspeição clínica, como é que a gente vai fazer a atividade inflamatória? Lembre bem que aqui a gente não vai falar sobre como dar o diagnóstico com esses exames. O hemograma, levando anemia, marcadores e trombocitose, plaqueta muito elevada, marcadores de lesão hepatocelular, ou seja, TJ e TGB, mas principalmente gama-GT e fosfatase alcalina, a vitamina B12 nos pacientes que têm uma lesão de íleo terminal, está muito baixo, o ferro e a ferritina são marcadores de anemia ferropriva, seja por exudação ou pelo processo inflamatório crônico, sabe? Tem só mais 10 minutos, vai acabar rapidinho. Proteína C reativa, calprotectina fecal, que a gente usa cada vez mais, e aqui a sorologia asquiana, que quase não usa só para diagnóstico diferencial. E lógico, fazer os exames de endoscopia, colonoscopia e ressonância magnética. Esses exames, eles mostram a atividade inflamatória da doença e indicam deficiências nutricionais, mas não indicam doenças de Crohn retroulcerativa, só indicam que tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. E depois vamos ver a atividade clínica das doenças inflamatórias, o médico precisa saber. E aqui, esse diapositivo é muito antigo, essa publicação, 2010, mas mostra bem como é que, no caso da retroulcerativa, ela começa de forma muito aguda e vai tendo uma forma mais crônica. Ou então, ela começa intermitente e agudiza de vez em quando, então sempre em atividade inflamatória, então tem grandes atividades com melhora e grandes atividades de novo. Ou seja, é muito heterogêneo, tem que estar o tempo todo pensando em várias possibilidades de como ela se manifesta. E lembrar que a retroulcerativa tem vários marcadores de gravidade. A gente mostra, isso aqui é mais antigo, de 1955, que mostra o seguinte, ó, que tem número de evacuações, só manifestações clínicas e laboratoriais simples. Número de evacuações, sangramento, temperatura, frequência cardíaca, hemoglobina, VHS e albumina. E a doença pode ser leve, pode ser moderada, ou grave, ou fulminante. Ou seja, é uma classificação muito boa para pronto-socorro. Quem está em emergência precisa entender dessa classificação para poder saber se o doente vai para casa, vai para uma enfermaria, vai ficar mais atento, quase UTI, ou então vai para o centro cirúrgico, se a gente não resolver com infliximab, no caso da retroulcerativa. Mas a gente tem, na verdade, essa classificação da retroulcerativa aqui, a Montreal, que ela utiliza a extensão da doença proctite, colite esquerda ou pancolite, de acordo com o local de envolvimento da retroulcerativa, e a classificação de gravidade. O paciente já está em remissão clínica de acordo com o tratamento, então doença leve, moderada ou grave. Esses diapositivos vão ficar aqui na ABCD, depois vocês podem ficar com ele, não tem problema não, isso aqui é para vocês aprenderem mesmo, tá bom? Não precisa copiar não. E a gente utiliza para o dia a dia a classificação de gravidade da Mayo Clinic Score, pelo número de evacuações, o que a gente tem aqui de sangramento retal, achado endoscópio e avaliação do médico global, o que eu acho que o doente está tendo. Porque às vezes aqui nessa classificação não tem dor abdominal, não tem perda de peso importante, a gente pode avaliar também outras classificações, a doença pode ser leve, moderada ou grave, já que a gente classifica de acordo com a pontuação de cada um e vai saber se o doente tem uma doença leve, 3 a 5 pontos, 6 a 10 pontos moderada e 11 a 12 pontos grave. Aqui a gente trata o paciente no ambulatório, aqui tem que internar o paciente, aqui às vezes tem que ficar de olho atento na possibilidade de uma cirurgia para o paciente. O score endoscópio da classificação de Mayo, só para saber que a doença pode ser leve, moderada ou grave também, que a gente pode fazer essa classificação da Mayo parcial sem endoscopia, porque nem sempre o paciente está precisando fazer endoscopia ou pode fazer endoscopia depois de 6 meses ou de ano em ano, dependendo se o doente for privado ou público, então quer ou não quer fazer o exame também. Então a gente pode fazer o score parcial sem a parte endoscópica, ou então fazer o subscore endoscópico também, saber se a doença é inativa, leve, moderada ou grave. A classificação do IACD ou CDAI, a gente utiliza para receber o medicamento, mas ela é muito complexa, porque tem que fazer a avaliação contínua nos últimos 7 dias. A gente prefere no dia a dia, que é mais para fazer trabalhos científicos. No dia a dia, a gente consegue fazer melhor o Harvey Bradshaw, porque ela vê as características do paciente no dia da consulta e utiliza apenas 5 componentes, o número de evacuações, do abdominal,
o bem-estar geral e complicações e manifestações extraintestinais, e a gente pode saber se o doente está em remissão, doença leve, moderada ou grave, e aí a gente pode, o doente moderado a grave, a gente vai fazer um tratamento totalmente diferenciado, ou então verificar na continuidade do tratamento dele, se precisa fazer ajuste no seu tratamento. Essa é uma classificação muito importante para o dia a dia da doença de Crohn. Muito bem, e depois de tudo isso, acho que eu tenho tempo aí, né, Eliane? Tudo isso, as imagens endoscópicas dos pacientes, que é o ilho normal e o colo normal, a gente vê o preguiado mucoso todo preservado, os vasos submucosos bem visíveis, aqui as austrações também. É uma endoscopia normal do intestino delgado e do intestino grosso. Entretanto, na reta ulcerativa, a gente tem um apagamento dos vasos, erosões, sangramentos, e aqui tem uma transição abrupta da área inflamada com pequenas ulcerações da área normal e depois continua normal. É sempre assim. Essa friabilidade, ulceração, ela interrompe, tá? Abruptamente, diferente da doença de Crohn, que é salteado o caso, que é o caso aqui, por exemplo, no ilho terminal a gente tem pequenas erosões, nós temos aqui a reta ulcerativa ainda leve, aqui a reta ulcerativa ainda com a parte leve, moderada e grave. Aqui parece um Crohn, né? Lembra bastante o Crohn, uma reta ulcerativa muito intensa, tá? De uma colite aguda grave do paciente. Na doença de Crohn, ao contrário, a gente vê erosões superficiais aqui, intercalado com mucosa normal, ulcerações mais profundas e área normal também de mucosa, ulcerações mais longitudinais, que a gente diferencia lá no Pernambuco. Aqui em Teresina tem muito pouco isso, aqui no Piauí, a tuberculose intestinal, que ela é mais circunferencial às ulcerações dela, mas aqui no Piauí a gente não tem muita tuberculose de intestino, diferente do Rio de Janeiro, de Pernambuco, tem bastante tuberculose intestinal, nós temos pouco. Mas o diagnóstico diferencial se impõe sempre aqui com tuberculose intestinal. Ulcerações que levam a estenose e subestenose da válvula secal, aquele aspecto de coblestônio, então uma fístula, às vezes o endoscopista tem a satisfação para ele, né, para dar o diagnóstico, não para o paciente, de uma fístula aqui no colo. Esse é um exame antigo, né, de um paciente nosso, que tem esse aspecto que é um trânsito delgado, hoje em dia ninguém mais faz, tem as ulcerações levando a quase uma fístula aqui, com o fundo cego, com estenose, dilatação a montante. O mesmo paciente mostrando aqui realmente a inflamação, a parede muito espessada. Olha a diferença aqui que nós temos da mucosa do intestino delgado normal, uma estenose aqui com uma leve dilatação a montante e uma área inflamada bastante intensa aqui no ilho terminal e no ilho mais médio, ilho médio também. Na tomografia mais fácil o diagnóstico, a gente vê realmente que parece uma salsicha, né? Olha o espessamento, olha a diferença dessas alças intestinais delgadas normais, dessa aqui bastante inflamada, com uma proliferação vascular intensa aqui dentro, olha. E aqui a gente está fazendo aqui o que chama de aspecto de Haircomb, aspecto de dente, pente, né? Esse sinal do pente, o espessamento importante e fístula, né? Uma fístula aqui na região da pelve do paciente. Esse é o paciente nosso aqui que mostra realmente dilatação importante após a estenose, o Haircomb aqui, e o espessamento importante da parede intestinal, além da proliferação vascular e linfonodos aqui na região do mesentério. Quando a gente não consegue o diagnóstico do delgado alto, jejum proximal e ilho proximal, pode fazer enteroscopia. No Piauí não temos, Marta, enteroscópio aqui. Aqui eu mostrei um exemplo do balão, a gente não tem pólipo, ulcerações longitudinais no intestino delgado. Às vezes esses pacientes são difíceis de diagnóstico porque as lesões nem sempre aparecem na ressonância magnética e nem na tomografia. A gente precisa fazer uma cápsula endoscópica. Nós temos aqui no Piauí 2 serviços privados que fazem cápsula, mas não tem público, a gente não tem. E não tem cobertura também pelo plano de saúde, é privado também. Mas a gente pode mostrar ulcerações na endoscopia por cápsula. E, lógico, o diagnóstico, a Jocely já mostrou, a distorção arquitetural, a alteração realmente de distorção de abscesso de criptas, ausência de células caliciformes, realmente são alterações muito importantes na reta ulcerativa, e você vê que aqui só a mucosa, no máximo a submucosa inflamada, com abscesso de criptas também, ou às vezes o granuloma sendo visível em alguns exames endoscópicos. É muito raro, eu tenho mais 1 minuto, estou acabando já meu tempo, e aqui só para dizer de fato que o convite da Marta, da Luciana, da Eliane e da Jocely eu fiquei muito orgulhoso, assim, muito satisfeito e muito agradecido por esse convite aqui, mas está na minha terra,
que na verdade esse não é minha terra é lá no sul do estado, no sul do Piauí, no sul do estado. Mas eu estou aqui há 30 anos em Teresina e adoro Teresina, para mim Teresina é uma cidade fenomenal, que me acolheu muito bem, eu estou aqui maravilhado com essa cidade. Mas que nós do GEDIB, que vocês todos fazem parte também, que venham participar do GEDIB, aqui tem o QR Code para vocês fazerem inscrição no GEDIB, nutricionistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, todo o pessoal da área de saúde pode fazer parte do GEDIB, serão muito bem acolhidos e a gente tem uma satisfação muito grande, porque a gente paga muito pouquinho, 300 e poucos reais por ano, e a quantidade de benefícios é enorme. Venham todos para o GEDIB e para o ABCD também. Muito obrigado e um grande abraço. Aqui meu contato, se alguma necessidade, alguém quiser montar, discutir casos, 4 horas da tarde de domingo, eu terei satisfação para discutir. É verdade, porque a gente ligou para ele às 4 horas da tarde, um domingo, e ele respondeu.